Olá, boa noite. Vou colocar aqui o título da nossa live de hoje: Peculiaridades da prática clínica. Boa noite. Clínica com adolescentes. Acho que tá escrito direitinho. Olá, boa noite. Então a gente tem aqui o título da nossa live de hoje: Peculiaridades da prática clínica com adolescentes. A gente vai conversar um pouquinho, né? Para vocês que me conhecem, né? Sou Magda Baeta, psicóloga. Tenho uma especialidade em atendimento com adolescentes. Também, né? Atendo adolescentes, mas tenho uma particularidade, estudo bastante. E amo atender adolescente. Então, tem essa minha particularidade, uma especificidade do meu trabalho. Além de também trabalhar com a questão da orientação profissional, tanto com adolescente, adultos, aposentados. Mas hoje nós vamos conversar a respeito das peculiaridades da prática clínica com adolescente, né? Que propriedades, que particularidades é importante que nós, que atendemos adolescentes, que atuamos com adolescentes, podemos conhecer, né? E se informar. Eu acho que o conhecimento, a informação, ela é assim fundamental, né? Eu acho que você se formar e ter um diploma, ter um conhecimento, ter uma qualificação, ela é importante. Mas que particularidades que a gente precisa ter conhecimento para poder atuar na clínica com adolescentes? Então eu tenho me buscado alguns conhecimentos com alguns cientistas, né, com algumas informações específicas do desenvolvimento dessa faixa etária, e tenho até já fiz algumas lives que tem lá no meu IGTV, no meu canal do YouTube, Magda Baeta. Também tem outras lives com esses assuntos, né? E aí, se vocês quiserem, vocês podem, boa noite, vocês podem ir lá buscar mais conhecimento, porque são lives específicas de assuntos específicos próprias para o atendimento com adolescente, para o trabalho com adolescente. Então, para que o autoconhecimento, né? Eu vou começar a live trazendo algumas questões que eu acho que são importantes para esse... Olá, boa noite. Para esse trabalho terapêutico, trabalho do psicoterapeuta. Né? Eu acho que o autoconhecimento ele se torna assim, fundamental hoje em dia. Né? O aprendizado de uma expansão, assim, como é que a gente pode trabalhar expandindo a nossa consciência? Vocês vão perceber que uma particularidade dessa faixa etária é justamente assim, a possibilidade de exploração do desenvolvimento da consciência, do conhecimento. E então o autoconhecimento, o porquê, o para quê do autoconhecimento, né? A gente nasce dentro de um sistema, né? Esse sistema, ele é um sistema cultural, ele é um sistema social, ele é um sistema familiar, e a gente nasce com algumas características. Ninguém nasce zerado, assim, tipo, você pega um bebê, ele não tem expressão de absolutamente nada. Lógico que tem. Então, aqueles responsáveis que estão ali com aquele bebezinho, né, com aquele ser, vai percebendo e observando essas particularidades, essas singularidades daquele ser que está ali. E eu acho que aí a gente já começa com uma possibilidade de expandir, né, de perceber assim a riqueza que é a gente ser a gente mesmo. Mas infelizmente, né, essas características que vão nos definindo, que vão, né, nos formando, que vão nos construindo, né, elas não são muito, como é que fala assim, norteadas, né? A gente não tem assim um trabalho de favorecer e colaborar com um processo de individuação do sujeito, nem no social, nem na família, né? E aí a criança muito menos dá conta disso. Então,
é importante a gente ter esse conhecimento de quem a gente é, da onde a gente veio, qual é a história que a gente tem dentro daquele contexto que a gente está ali sendo educado. Isso tudo é muito importante. Mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz conosco? Uma coisa importante da gente parar para pensar nessa necessidade de validar, né, a singularidade do outro, de confirmar aquele serzinho que está ali na tua frente, facilita bastante a forma como as experiências vão sendo conduzidas, as experiências vão sendo vivenciadas, e isso também vai facilitar o desenvolvimento desse percurso. Desde o início, quem atende criança, quem trabalha com criança, sabe das particularidades, tem que estudar sobre desenvolvimento infantil e sabe dali de algumas particularidades, propriedades, singularidades desse atendimento. Mas o adolescente, ele tem alguns quesitos, né, que vão fazer, de uma certa forma, tornar o trabalho com o adolescente na prática clínica pode favorecer bastante. Porque a gente tem ainda pouco conhecimento, pouca informação a respeito dessa fase, desse período tão importante no desenvolvimento da vida adulta, né? Eu acho que desde o momento que você está ali, né, sendo gerado, que você está ali sendo, né, gestado na barriga da sua mãe, que você está ali, nasceu e você está sendo cuidado, recebendo, né, todo um suporte de todos os tipos que vocês puderem imaginar. Todo esse vínculo que a gente vai estabelecendo com o ser humano, quando a gente tem algum ser humano dentro da nossa responsabilidade como adultos, né, é muito importante. Mas a prática com o adolescente, ela requer um conhecimento de um outro lugar, uma percepção daquele ser de um outro lugar. E isso é fundamental, até para que a gente possa favorecer o processo de individuação do sujeito, né? Eu estava lendo algumas mensagens agora, eu postei no Facebook, né, aquelas brincadeiras de Facebook que você clica lá e faz quem é a Magda, o que a Magda diria, sei lá, não me lembro mais o título. E aí uma pessoa comentou, né, que é difícil ver as pessoas serem tão singulares, tão verdadeiras. A pessoa deve estar passando por alguma questão que realmente deve estar mobilizando essa questão da não verdade do outro, né? E realmente é um desafio para todos nós buscarmos uma consciência maior a respeito de quem somos, né? E nós que trabalhamos com a clínica adolescente, nós psicólogos, psicoterapeutas, né, a importância dessa busca em nós, ela se faz assim, nossa, absurda, de tão importante que é. Então, a partir do momento que eu vou trabalhar com o ser humano, é importante que eu me proporcione esse crescimento e essa ampliação da minha consciência de mim mesmo. Porque pensei que fosse alguém escrevendo alguma coisa, é uma solicitação para entrar. Porque consciência é amor, né? Então, quanto mais consciência eu tenho, quanto mais conhecimento eu tenho, mais amor na minha prática, na minha vida, na forma como eu lido com as experiências, quer sejam essas experiências comigo, quer sejam essas experiências com o outro. Isso é muito importante da gente conhecer e da gente trazer para dentro de nós. Então, consciência é amor. Então, o processo de individuação do sujeito, o processo de percepção de si próprio, de ampliar, né, a visão dele das relações no mundo, é um processo de autoconhecimento profundo. A gente realmente nos daria assim, como um presente se a gente pudesse, né, buscar isso sem preconceitos, sem dificuldades,
Mas se a gente fica preso a essas verdades estabelecidas no entorno, esse processo de individuação ele vai ficando mais doloroso, mais difícil e é libertador, porque primeiro me favorece e me liberta, segundo, eu tô conectada com o todo, eu tô conectada, a gente é um ser relacional, e o fato de eu estar conectada com o todo e ser um ser relacional, isso vai favorecendo cada vez mais as relações. A maneira como eu lido com tudo que está ao meu redor é de minha responsabilidade, então a gente precisa muito favorecer isso em nós primeiros, isso o porquê do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para trazer realmente uma postura e trazer vínculos mais saudáveis, inclusive conosco e com o ao redor. Então, o que torna, né, que propriedades a adolescência tem que é importante que a gente busque conhecer, que a gente se aproprie, que a gente internalize para que a gente possa fazer um trabalho muito mais edificante, um trabalho muito mais saudável, um trabalho que faça diferença, né? Faça diferença. A clínica com adolescentes, ela é tão maravilhosa quanto a clínica com crianças, quanto a clínica com adulto. O trabalho com o outro, né, fazer o diferencial na vida do outro é maravilhoso, mas cada faixa etária, cada fase do desenvolvimento do ser humano tem as suas particularidades. Então vamos para as particularidades da adolescência, que é muito importante que a gente reconheça, até porque na hora que a gente está ali atendendo, esse nosso adolescente vem à tona. A gente não tem que trabalhar a nossa criança interna, seja ela saudável ou não, ela vem à tona em vários momentos da nossa vida. E o adolescente, saudável ou não, também vem várias vezes à tona na nossa vida, dependendo das circunstâncias e situações que a gente está vivendo. Então, para nós que somos profissionais, que atuamos com o adolescente, isso se faz mais importante ainda. Se a gente conhece essas particularidades, a gente vai reconhecendo em nós e a gente vai favorecendo o trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento, de ampliação de consciência, do exercício do auto-amor e do amor pelo outro no mundo, né? Vai se tornando muito mais humano as nossas ações, né? E sem responsabilizar o outro por esse processo, sem colocar essa responsabilidade fora, sem colocar projeções em cima do outro, e sim olhando para a nossa parcela, para aquilo que é nosso. Então a primeira coisa é, como que a gente reconhece a fase da adolescência? Como é que a gente reconhece a entrada, né? Identifica a entrada na fase da adolescência? A gente vai perceber quando a gente está ali diante de um ser que está iniciando a puberdade. O momento da puberdade de um ser, né, é a entrada na adolescência. Por quê? Porque a puberdade, todo mundo sabe, tem uma série de transformações e mudanças muito óbvias para todo mundo. Quem tem filhos adolescentes, ou quem trabalha com adolescentes, ou quem tem um conhecimento um pouquinho sobre o ser humano, sabe dessas famosas coisas que a gente fica ouvindo por aí e tem como identificar. Então começou a dar sinais de que está entrando na puberdade. Saibam que é a demarcação da adolescência ali surgindo, tá? Aquele início da adolescência, ela se faz através da entrada na puberdade. E é óbvio que a gente está falando de singularidade. A gente está falando que a gente tem determinadas características próprias que definem e demarcam a puberdade e que a gente sabe que vai ser expressado de maneiras diferenciadas, né? Em alguns mais, em outros menos, mas esses sinais, eles são muito comuns. Mas a maneira como cada um e a idade como cada um vai entrando é muito particular. A gente tem uma noção, né, que pode ser em torno dos 9, 10, 11, 12 anos. Né? Então a gente já está ali, a gente já sabe, porque a ciência já mostra, já traz essas informações para nós. E isso é um sinal de que, meu Deus, já botou o pé na adolescência. E o que acontece a partir desse início da puberdade, que são aqueles sinais próprios da puberdade e de que é a identificação de que aquela criatura está entrando, botou o pé
no mundo da adolescência, botou o pé no mundo da adolescência. Então ele está começando o processo de desenvolvimento dele do adolescer. Adolescer, a palavra já fala, o significado de adolescer é crescimento. Tá, então eu vou adolescendo. Então ele entra no processo de adolescer. A adolescência é isso. Então percebam, né? Identifiquem, tá ali dando sinais de que tá entrando na puberdade, saibam que botou o pé nesse processo de adolescer da adolescência. O segundo sinal são as mudanças cerebrais que acontecem nesse período. Né? E elas são muito significativas, porque o cérebro ele se encontra num ponto muito especial de desenvolvimento, tanto dentro da barriga da mãe, quanto na primeira infância, segunda infância, naquele período todo inicial. O cérebro está em desenvolvimento com suas particularidades, mas começou a puberdade, iniciou a puberdade, o cérebro ele tem uma... ele passa por uma ampla reorganização total, né? E isso vai durar um tempo, né, de 12 anos mais ou menos. Então, alguns teóricos trazem e demarcam uma faixa etária que é dos 12 aos 24. A gente não tem que ser tão rígido. Lembrando que a gente está falando de singularidade, a gente está falando de sujeito, de ser humano, de singularidade. Né, subjetivo. Então a gente tem ideia, a gente já tem ideia de que tem essa duração de 12 anos o desenvolvimento cerebral nessa faixa etária. E a gente sabe que inicia quando coloca o pé na puberdade. Então a gente tem essa literatura que traz uma demarcação de uma faixa etária de 12 aos 24, podendo se estender aos 28 anos e também pode anteceder um pouquinho, que a gente vê pessoas entrando na puberdade com antes dos 12 anos. Mas qual é o diferencial do cérebro aí? O cérebro, em função destas características da puberdade, o cérebro ele se modifica, ele passa por uma transformação total. E essa transformação ela vai acontecendo ao longo de todo esse período, até completar mais ou menos os seus 20 anos, que o cérebro ele se desenvolve de trás para frente. Eu tenho uma live que eu falo só sobre isso. Então, se vocês podem lá ver as lives que eu falo, tá no meu canal do YouTube, tá no IGTV, lives que eu falo de temas específicos dessa faixa etária. Vocês podem aprofundar mais o conhecimento e também adquirir a literatura própria para isso. Se vocês podem me procurar no direct, no WhatsApp, que eu mando para vocês com o maior prazer, tá? Então, essas mudanças cerebrais, né, o funcionamento do cérebro, as conexões que acontecem cerebralmente e a capacidade do cérebro, ela é um diferencial nessa faixa etária. Não dá pra gente ignorar isso. Não dá para poder, que eu atendo criança, achar que é a mesma coisa atender adolescente. Não dá para achar que, como eu atendo jovens universitários, que eu atendo adultos, que é a mesma coisa atender adolescente. Não é. Cada faixa etária tem a sua particularidade, tem a sua propriedade, tem as suas singularidades e a gente precisa se informar a respeito desses conhecimentos, até para que a gente saiba atuar de uma maneira muito mais inteira, muito mais completa, para favorecer mais ainda esse processo de individuação. Então, a atitude, ele é o combustível para a vida adulta. Então, tudo acontece, né, lá nos processos, nas conexões cerebrais. Então, o comportamento é o produto final. Eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos, isso tudo vai tomando uma forma e ela se expressa na minha atitude, no meu comportamento. E isso é o combustível a atitude para a vida adulta. Então, esse processo de adolescência, que tem essa faixa etária aí que a gente já falou, que vai essa variação e essas mudanças cerebrais, elas são bastante significativas para contribuir, colaborar para o processo terapêutico da prática clínica dessa faixa etária. É importante a gente conhecer o que vai acontecer ali. Então, é importante a gente estudar
e ter esse conhecimento, porque faz muita diferença. Até porque, na minha experiência como psicóloga clínica, atendendo adolescentes também, eu não faço atendimentos com adolescentes, só com adolescentes. Eu faço atendimento com adolescente e as intervenções familiares. Eu acompanho essa família, né? Inclusive, não só nessa faixa etária de adolescência, mas inclusive na faixa etária dos jovens adultos. Então, a gente sabe que com 18 anos você já adquiriu a maioridade. Mas eu atendo 19, 20, 21, 22, continuo fazendo os acompanhamentos com esses familiares dentro das necessidades e das singularidades dos processos de cada um. Porque é importante trazer esse sentido do todo. É importante compreender que não adianta só eu estar ali com aquele adolescente. Ele está dentro de uma família, de um contexto familiar, que ele tem relações e existe interdependência, interconexão ali. Então ele não é autônomo, ele não é um indivíduo que se apropria de si e que tem autonomia de si próprio 100%. Não tem. Então, integrar, fazer essa interlocução com a família é fundamental. Então, isso é mais uma das peculiaridades do atendimento do adolescente. Vejo muitos psicólogos, né, que até me procuram para fazer supervisão, que não chamam a família, não fazem acompanhamento, né? É complicado. E aí o processo ele fica, às vezes, né, igual um motor que tá com problema, né? Não liga, ou então anda, mas fica, né, fazendo assim e não flui, né? Então, a gente entender essas peculiaridades vai fazer a diferença, de fato, na prática clínica com o sujeito. Porque, o que eu entendo, gente? Se eu virei psicóloga, se eu estou trabalhando com atendimento de alguém, no caso aqui eu estou falando de adolescentes, qual é o meu propósito? O meu propósito é que aquela criatura aprenda informações sobre ela, se organize internamente e vá ver o mundo de possibilidades que existe aí ao redor dela, para que ela tenha qualidade de vida, para que ela tenha qualidade de atitude, qualidade nas relações, para que ela entenda e se conecte com o verdadeiro propósito da vida dela, para que ela possa experimentar coisas de uma maneira muito mais rica, né? Que a consciência é amor. Então, que ela possa ampliar essa consciência dela de forma que ela aprenda a lidar com todas as situações e circunstâncias que ela vem vivendo, de uma maneira que ela aprenda com autonomia e autorresponsabilidade a transformar a vida dela naquilo que ela acha que é interessante e que tenha muito mais humanidade e qualidade. Não quero ninguém dependendo de mim. Então, a gente tem um propósito como psicólogo, como psicoterapeuta, lançar o ser humano a ele mesmo, né? E que ele possa ir no mundo, viver da maneira mais benéfica possível para ele e para o entorno. Ninguém vive sozinho. E a gente ainda tem aí algumas outras questões, se a gente for falar, e não vai dar tempo nessa live de falar, da questão do olhar sistêmico, né? Quando a gente tem essa visão sistêmica, trabalha com uma visão sistêmica, mais importante ainda, essas relações, os lugares que todo mundo ocupa no mundo. Então, qual é o lugar desse adolescente no mundo? Ele está em processo de aprendizado puro e simples. É um boom de possibilidades de aprendizado que vocês não têm noção. E aí fica muito cerceado, né? Se a gente não favorece no trabalho até com a própria família, tá? Então, a necessidade desse cérebro, né, de receber gratificação é a chave, né? É um ponto-chave do trabalho com adolescente. Então saibam que quem atende adolescente, ele vai, ou esses jovens, né, nessa faixa etária, sabe que a vida funciona assim, aonde eu vou obter gratificação? É óbvio que a busca da gratificação, ela faz parte do ser humano. Os adultos, inclusive, infelizmente, acabam se afastando um pouco dessa necessidade, né, de entender isso como algo
que vai motivar, impulsionar para uma vida de mais qualidade e satisfação. Infelizmente, os adultos, eles perdem, eles vão se distanciando disso. Mas é nessa faixa do adolescer, da adolescência, que isso é o ponto-chave. Então, eles estão ali num boom. Entrou na puberdade, demarca a adolescência, o cérebro, ele vai passar por uma reorganização total, uma organização, funcionamento, conexões, capacidade, vai passando por processos assim de crescimento absurdo, né? Então, é nesse momento que eles estão ali ávidos por aprender. Ele tem uma capacidade absurda de aprendizado e busca de gratificação é a mola mestra do adolescente, tá? Então, uma das coisas que eles têm muita dificuldade é aprender com erro. É uma peculiaridade da adolescência. Por quê? Porque o córtex cingulado é a área que é isso bem a grosso modo falando. Nas outras lives que eu falei, fala um pouco melhor. É a área responsável por essa busca de gratificação. Então, no cérebro adulto, quando você faz um exame e você provoca ali, né, gratificações, ou quando faz lembranças de tomadas de decisões que não foram acertadas, o erro, por exemplo, você vê aquilo ativado. No adolescente, não. Então, por quê? Porque o cérebro ainda está se conectando nessa área com os adolescentes. Existe um desenvolvimento ainda. Existem áreas cerebrais que estão mais ativadas, outras estão menos ativadas. A quantidade de neurônios, de substâncias neuronais, né, da célula neuronal que aparece, que surge nessa faixa etária é enorme, é gigante. E aí a quantidade de substâncias brancas, que são aquelas responsáveis pela conexão dos neurônios, dessas células neuronais, que é o que forma o pensamento, o discernimento, a tomada de decisão, a avaliação de erros, ainda está muito, tá ali, né, bebê. Então, eles avaliaram erro, eles reconhecem os erros. Eu não estou dizendo que eles não reconhecem os erros. O que eu estou dizendo é que eles reconhecem os erros, mas eles têm uma dificuldade muito grande de aprender com o erro. Você vê muito adulto que faz isso, gente. Pelo amor de Deus, adulto erra uma vez, duas, aí que dificuldade que tem de aprender. E o adolescente, como ele não tem ainda toda a capacidade das funções cognitivas desenvolvidas, toda essa capacidade aí do córtex cerebral ainda em desenvolvimento, ainda em processo de crescimento, isso é uma particularidade, é uma peculiaridade da adolescência. Então, uma das coisas que a gente também tem que eu acho importante falar, é que quando a gente traz esse conhecimento para a família e para o adolescente, ele fala, então o problema é meu cérebro. Não, o cérebro não é uma desculpa. Saber que existe uma dificuldade ali, saber que não se pode esperar um comportamento igual de um adulto é fundamental, mas não justificar que não vai aprender. Então é isso que muitas vezes as pessoas distorcem nas palavras da gente, sabe? A gente traz um conhecimento e uma coisa de 1 hora, por exemplo, né? Que é anos e anos de estudo e prática. E aí distorce. Gente, vamos estudar, vamos conhecer para poder entender o que se fala, tá? Então, quando a gente leva essa informação para uma família e para o próprio adolescente, a gente observa como eles vão agir com aquilo. E se a gente observa que eles estão usando essa informação como uma justificativa, a gente tem que trazer para a realidade e mostrar que por fato de não ter uma capacidade de aprender com o erro igual os adultos, não significa que você não tenha que promover o desenvolvimento dessa capacidade. Eu gosto muito de fazer uma comparação de quando uma criança começa a andar. Ela tá ali se arrastando no chão, começa a engatinhar, começa a segurar para levantar e começa a andar segurando de mão dada. Daqui a pouco ela começa a dar os primeiros passos sozinha. Aqueles responsáveis, aqueles pais responsáveis daquela criança que tá dando o primeiro passo sozinha, não vai virar as costas e achar que aquela criança vai começar. Já ouvi adolescente na clínica falar isso. É verdade. Não vai deixar
aquela criança andar sozinha sem olhar. Ele está começando a aprender a andar sozinho. Ele ainda não tem expertise, habilidade, está desenvolvendo. Então isso é que é muito importante da gente conhecer dessas peculiaridades da adolescência, desses pontos aqui importantes que a gente traga para o nosso conhecimento, para a nossa prática clínica e a gente leve essa informação para o nosso adolescente, leve essa informação para aquela família ou para aquele contexto onde ele está ali sendo educado e tá vivendo, para que favoreça o trabalho de aprendizado dele, tá? Favoreça esse processo de individuação e de entendimento da onde que estão aqueles pontos de bloqueio, aquelas dificuldades e o que se pode fazer para alavancar aquilo, para ver as coisas de outros ângulos, de outras formas, né? Uma outra coisa que acontece no cérebro é uma coisa chamada poda neural, né? E essa poda neural eu explico melhor também numa live que eu acho que eu fiz sobre sono, se não me falha a memória. Por quê? Porque ela acontece na hora do sono. E o que é essa poda neural, falando a grosso modo? Então, são sinapses desnecessárias que são descartadas, eliminadas, tá? Essa poda ela poda as sinapses que estão em excesso e ajuda a aperfeiçoar as conexões. E aqui, essa poda neural, ela é responsável como é que fala? Pela instalação de novos aprendizados, tá? E também pelo estabelecimento de hábitos, de talentos. Então, a poda neural ela é muito importante, ela é fundamental e ela é um processo que acontece nessa faixa etária, principalmente na hora que eles dormem, né? Então, é uma peculiaridade dessa faixa etária que a gente precisa entender que ali é o momento de a gente ver a educação indo na contramão do desenvolvimento saudável da adolescência, porque exige do adolescente uma forma, né, de obter esse conteúdo, de viver a vida dele que massifica. Cadê? Sobra tempo para quê? Né? Então, isso é algo que a gente precisa, inclusive, levar para a área da educação para que a gente possa promover essas mudanças aí e termos mais. E aí, por que eu fico tão impactada, no bom sentido, e adoro essa faixa etária? Porque é através, né, de um bom desenvolvimento e principalmente do favorecimento desse processo de adolescer de uma maneira muito mais saudável, inteira, amorosa e explorando a plena capacidade que eles têm, que vamos formar adultos melhores. Porque o adolescente, ele é o adolescer, é adult essence. Tem um teórico que chama adult essence, essência do adulto. Então é nesse processo, né, desse adolescente que permeia aí a entrada da puberdade, que aí a gente pode, como alguns teóricos falam, de 12 aos 24 anos, é nesse período, sendo que cada idade, cada ano tem a sua particularidade, inclusive nos processos de desenvolvimento e mudanças e atividades cerebrais, e que cada adolescente com a mesma faixa etária vai apresentar possibilidades diferentes e desenvolvimentos diferentes. A gente não está falando de robô, pelo amor de Deus, tá? Então é nesse momento que introduzir novos aprendizados, estabelecer talentos, né, hábitos, é assim fundamental. E eles estão ávidos completamente, é uma possibilidade assim absurda, tá? E o sono? O sono é uma outra peculiaridade do adolescente. A gente sabe, né, que é um outro diferencial, a gente sabe que os recém-nascidos, eles dormem muito. E eles são, como essa outra autora fala, são cotovias, tá? Eles acordam cedo e dormem cedo. Os adolescentes, eles têm um hábito diferente. Eles são os corujas, porque eles dormem tarde e acordam tarde. E aí o cronótipo que a gente chama é o matutino e o vespertino. O adulto é uma mescla disso, tá?
Então, os bebezinhos recém-nascidos, eles dormem, e eles dormem cedo e acordam cedo. Os adolescentes, eles são vespertinos, eles são corujas. Eles vão dormir mais tarde que os adultos e vão precisar acordar mais tarde que os adultos. Aí, você vê que a necessidade do sono, ela é fundamental, muito mais que os adultos. E isso é cientificamente comprovado, tá? A hora de dormir, ela é a cola que permite rememorar experiências e também lembrar o que aprendeu. A memória e a aprendizagem, elas se consolidam durante o sono. O sono, ele é vital para o adolescente, como é comer e o ar para eu respirar. Então, isso já é algo que impacta muitas famílias, que impactam muitos sistemas educacionais, porque a melatonina, que é aquele hormônio que vai produzindo sono, quando vai chegando à noite, vai dando 8, 9, 10 horas, nós adultos começamos a ficar mais, com atividade mais baixa, começa a dar aquele soninho, a gente abre a boca de sono, porque a melatonina tá ali sendo produzida, tá sendo liberada no cérebro. Já os adolescentes, essa melatonina, ela começa a ser liberada 2 horas depois em relação ao adulto. Por isso que eles sentem sono mais tarde, tá? E a forma como ela vai sendo, como é que se fala, liberada do organismo, ela é liberada muito mais rápido nos adultos do que nos adolescentes. Ela passa mais tempo no organismo do adolescente. Por isso que acordar é um sacrifício. E essa autora que traz essas informações do desenvolvimento cerebral, ela conta que uma experiência de palestras que ela deu em escolas e que ela sugeriu a mudança da entrada de 7 horas para começar as aulas para 8h45. Ela botou aí 1h45 de a mais. E como isso, essa experiência que ela fez, como isso favoreceu o resultado do aprendizado daqueles adolescentes dali. Então a gente vê a nossa educação, as escolas estabelecendo aqueles horários, os adolescentes dormindo mais tarde. Eu não tô falando que tem que dormir 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e acordar às 3 da tarde. Não distorçam as minhas palavras, por favor. Tá? O que eu tô dizendo é que começa para os adultos lá para as 9, 10 horas e eles vão começar lá para as 11 horas a sentir sono. Tá? Você pode ter que E aí, lembrando, cada adolescente é um adolescente. É óbvio que tem adolescentes que não são assim. Então, por favor, eu não estou dizendo e levantando bandeiras de verdades. Eu estou falando de ciência, de teoria, que a gente se embasa na hora da clínica e da prática, a gente observa as particularidades. Mas a grande maioria, o número expressivo de adolescentes, funciona muito parecido, tá? Mas dentro das suas particularidades e subjetividades, ok? Então, é um desafio a questão do sono e a necessidade do sono, inclusive para consolidar o conhecimento. A gente até orienta que eles estudem mais no final da tarde, porque está próximo da hora de dormir, então a consolidação do aprendizado ele é muito mais eficiente também, tá? Uma outra particularidade e propriedade da adolescência são os mitos que se tem a relação a essa faixa etária. São 4 mitos que eu vou falar aqui muito rapidamente, inclusive isso tem nas outras lives que eu fiz, vocês podem ver, tá lá no meu canal do YouTube, tá aqui no IGTV do meu Instagram, tá bom? Então, os hormônios é um mito, porque culpar o hormônio por tudo. Ah, são os hormônios, tá? Na adolescência são os hormônios. Nunca mais repitam isso, nunca mais permitam que familiares dos adolescentes que porventura vocês estejam atendendo falem isso, porque isso não é verdade. Quando se entra na puberdade, a quantidade dos hormônios que são ali instalados naquele organismo é a mesma quantidade de hormônios que um adulto tem. Mas a maneira de lidar, por exemplo, com os hormônios sexuais, a maneira de lidar com os hormônios é completamente diferente, mas a quantidade é a mesma. E é óbvio que eles vão atuar, mas eles não são os responsáveis
por determinados comportamentos ou pela grande maioria dos comportamentos dos adolescentes. Isso é que é importante a gente desmistificar, tá? Um outro mito é que entrou na adolescência, sai da imaturidade e vai ter que aprender na marra a maturidade. Isso também não é verdade. É um desafio, é um período muito desafiador, não só para os próprios adolescentes, mas também para aquela família, para quem trabalha com eles. Então, é um processo de adolescer, lembra? É um processo de crescimento. Então, o que é ser imaturo? Ser imaturo é não ter muito discernimento e conhecimento das coisas como elas são e como é que eu lido com elas. Então, a maturidade é eu ter mais responsabilidade. E responsabilidade é a maneira como eu respondo às coisas. Então, eu vou delegar para o outro, né? Eu vou projetar nos outros, ou eu vou assumir as minhas parcelas de responsabilidade, perceber que quem escolhe sou eu, que as tomadas de decisão são minhas, né? E que quem escolheu ouvir fulano, ciclano, por exemplo, fazer isso, aquilo, outro, fui eu, e eu preciso aprender a assumir as consequências das minhas atitudes. E isso precisa ser ensinado através de comportamentos, através das experiências, de mostrar novas possibilidades de agir, de trazer a informação da consideração se aquela atitude foi mais imatura, se aquela atitude poderia ser diferente. Então é um processo e ninguém garante que ao final do período da adolescência a gente vai ter um adulto maduro. Quem aqui é maduro 100%? Quem aqui não tem componentes e particularidades e conteúdos imaturos para ser trabalhado? Então a gente tem que levar em consideração esse mito também. Não esperem que eles saiam da imaturidade para a maturidade, porque isso não existe. É um processo de aprendizado. Uma outra coisa também que um mito é a dependência para a independência. Não, agora já consegue fazer tudo sozinho. Agora tem que ter independência. E aí começam a delegar ou a esperar comportamentos de uma pessoa que tem uma independência e eles sequer sabem, por exemplo, não são ensinados ou não têm capacidade de lidar com determinadas situações de maneira autônoma e independente. Então, determinadas questões que acontecem dentro de casa, de acidentes na faixa etária aí dos 12, 13, 14, 15 anos, muitas vezes esses adolescentes paralisam diante daquela situação. Paralisam. Né? E não é por burrice, má vontade, não é nada disso. É porque existe ali um impedimento mesmo do funcionamento cerebral. Então isso é muito importante a gente saber. A questão da memória também, ela é muito presente nessa faixa etária. É muito comum a gente ver determinada faixa etária dos adolescentes, mais ou menos nessa faixa etária inicial. Você fala para eles algo, aí eles dizem... vai ali, quando você chegar ali, você me manda uma mensagem. E aí ele virou as costas e esqueceu a mensagem. Não, ele não esquece, ele não retém a informação. Me desculpe, mas eu falei errado. Não é que eles esquecem, eles não têm a capacidade cerebral de reter a informação. Isso é cérebro. Né? Então a gente vai ver essas expressões, esses comportamentos lógicos muito singulares e particulares, mas é algo incomum nessa faixa etária. Então tá ali a ciência mostrando pra gente algumas questões que precisam ser vistas, tá? Então não esperem que esse processo vai finalizar e eles vão ser independentes totais, porque a gente vê muitos adultos na faixa etária, se a gente levar em consideração a faixa etária da autora, né, que fala dos 12 aos 24, quantos adultos, entre aspas, de 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, que vocês veem aí totalmente independentes, né? Ainda mais com o nosso sistema de Brasil, tá? Nosso sistema educacional de Brasil também não favorece muito. Uma quarta questão que é importante dessa peculiaridade das propriedades dessa faixa etária são as qualidades, quatro qualidades presentes nessa fase.
São as características cerebrais em comportamentos que a gente vê nessa fase. São 4 qualidades que tem um autor que chama. A primeira delas é a busca por novidade. Então ali está o cérebro mostrando que ele está pleno, ávido, desesperado por gratificação. E aí, dentro dessas 4 características, dessas 4 qualidades, existem os aspectos positivos e negativos. Então, o aspecto negativo da busca por novidade. Eles vão correr riscos com muita facilidade. Vão buscar coisas, inclusive, que as respostas são respostas que são arriscadas, por falta de análise, né? E mais específico, vocês vão aí ler nos livros ou ouvir as outras lives, tá? E o aspecto positivo são as mudanças que eles são capazes de de promover na vida deles, né? É muito fácil para eles buscar novas formas de fazer, de entender, de agir. E isso muitas vezes é podado dos adolescentes. Não são validados, são até desmerecidos, tá? E essa diferença, essa busca por novidade, essa avidez pelo novo, faz com que os nossos queridos adolescentes, muitas vezes, atuem de forma como bullying, por exemplo, tá? Da não aceitação da diferença. Isso é muito sério. A segunda qualidade é o engajamento social, né? Que é a necessidade da conexão. Por um lado positivo, a gente vê aí as relações de apoio que começam a ser construídas e que tem estudos aí que mostram que na velhice, né, a capacidade da pessoa de fazer a manutenção das conexões sociais, da manutenção dessas relações de apoio, a qualidade na vida da velhice é muito maior. Então esse é o aspecto positivo. E o negativo é que pode provocar um isolamento da família, rejeição, né, por ser diferente, por ter necessidade de estar com os afins, e aí a família muitas vezes não sabe lidar com isso, e aí solta demais, ou então prende demais. A necessidade, inclusive hoje em dia que a gente vê da era digital, tem até uma live que eu fiz sobre isso, na adolescência, como que essas conexões estão sendo estabelecidas. Então é bem importante a gente olhar para essa qualidade e ver os aspectos positivos e negativos. Não desqualificá-la, mas promover um entorno, né, um aprendizado para esse adolescente de uma forma mais saudável para ele. A terceira qualidade é a intensidade emocional, que é uma questão que fala da vitalidade da vida, né? Como é importante um aumento dessa vitalidade da vida. É a intensidade emocional que provoca esse aumento de intensidade da vida. Que são os aspectos positivos, né? Essa energia, a alegria, essa vitalidade, né? Essa empolgação, isso faz parte da intensidade emocional. E as intensidades não são ruins se a gente souber entender, né? E dentro de uma sociedade onde você está feliz, eufórica, você é podada, né? Ser feliz não é um problema. Então, isso já não... E além de sermos analfabetos emocionais, né? Não estudarmos e não conhecermos as emoções básicas, por exemplo, para entender o desenvolvimento das emoções, entender os sentimentos e evoluir numa inteligência mais emocional. O que acontece no aspecto negativo dessa qualidade de intensidade emocional? Você ficar refém daquela emoção. Você aquelas emoções assumirem o controle da tua vida. E aí sim, isso é um problema, tá? E aí a gente vê os suicídios nessa faixa etária que estão demais, né? Os euforismos, a busca muitas vezes por vícios,
tá? Porque o vício também é um comportamento gratificante para o cérebro do adolescente, mas as consequências não são as melhores possíveis. E aí, como eles não têm avaliação de aprendizado com erro, e aquela gratificação que o vício dá, aquilo vai tomando uma proporção absurda. Tenho lives que eu falo sobre os vícios, drogas pesadas, outras drogas, maconha, etc. Tá? E a quarta qualidade, que é a exploração criativa, que fala da expansão de consciência, dessa capacidade de questionar, de desenvolver estratégias. Então, a expansão de consciência deles está no ápice. Por isso que a gente vê tantos adultos com dificuldade de expandir a consciência, porque foram tão tolhidos, não desenvolveram, né? Não foi dado a eles o estímulo para que isso se desenvolvesse de uma maneira interessante. O lado positivo é a exploração criativa faz com que eles explorem criativamente as situações e olhem para as coisas de uma maneira com ajustamentos criativos, mais saudáveis, né? Dá mais motivação, viver o ordinário de maneira extraordinária, que os adultos perdem essa capacidade. Isso é bem importante. Tava até reclamando com a minha filha um pouco sobre que eu tava cansada de fazer isso. Aí ela fala assim, mãe, pega mais leve. E isso é o adolescente. Como conseguir lidar de maneira... Uma pergunta. Como conseguir lidar de maneira saudável com as emoções? Ultimamente percebi que estou pegando para mim as dores dos outros. Então, minha querida, vai lá no meu canal do YouTube, assiste a minha live sobre as emoções básicas, aprender a entender, a codificar, decodificar. Primeiro você tem que conhecer quais são as emoções básicas. Segundo, você tem que decodificá-las na hora que ela está presente ali em você. Segundo, você tem que aprender que existem formas mais adequadas de expressões das emoções, para que você vá e explore mais o mundo dos sentimentos, que é a evolução das emoções. Isso está lá nas minhas lives. Isso é um trabalho terapêutico com um bom profissional também te ajuda. Porque é autoconhecimento puro, né? Emoção é reação diante da realidade. E quais são os estímulos, os pensamentos e as emoções as informações que eu tenho que promovem uma dificuldade de lidar com as coisas? Entender as emoções básicas é fundamental. Tem live minha lá, vídeo no meu canal, que fala bastante sobre isso. Acho que você vai gostar. Tá bom? Então, o aspecto negativo da exploração criativa é que ela provoca, muitas vezes, as crises de identidade, né? E a perda da conexão e do propósito de vida. Isso é muito sério, tá? Muito sério. Então, por eu ter uma expansão de consciência, ter assim, ávida, né? Meu pensamento tá ali na exploração total, no boom total, na capacidade total, o que acontece? Tá bom, vai lá procurar, querida. O que acontece? Ele entra numa crise de identidade, porque ele não tá organizado, tá tudo perdido, desorganizado, a impulsividade vem, uma dificuldade muito grande de viver no presente, no aqui e agora. Qual é a minha real razão de ter nascido? Qual é o meu propósito de vida? A nossa educação formal, educacional e social não nos traz não nos favorece esse aprendizado, por isso a necessidade do autoconhecimento, tá? E se a gente vai promovendo para os jovens, por exemplo, adolescentes, num processo de individuação, de crescimento de si mesmo, de conhecimento de si mesmo, esse processo de adolescer vai sendo vivido com né, no seu auge de potencialidade. Então a gente vai ver adultos muito mais, né, ativos, muito mais apropriados dele, muito mais humanos e com muito mais atitudes amorosas, tá? Um aspecto muito peculiar do adolescente é o maior motivador do comportamento da adolescência. O ponto-chave é o cérebro que busca gratificação, e aí o maior motivador do comportamento do adolescente é a satisfação, está no cerne da impulsividade do adolescente. A expectativa de recompensa na vida é o cerne, o maior motivador do comportamento do adolescente. Então ele tem que ter felicidade.
Ele tem que se sentir bem, ele tem que ter satisfação. A expectativa da recompensa, ela é gigante. E é aí que é o ponto-chave para nós, psicoterapeutas, trabalharmos com os nossos adolescentes, tá? Conhecendo essas particularidades, essas peculiaridades e mais, isso vai favorecer a nossa forma de agir. Então, atuar com recursos terapêuticos, lançar mão de recursos terapêuticos, de favorecer esse aprendizado, de favorecer esse autoconhecimento, não só para o adolescente que vocês estão trabalhando, mas também para esse entorno que envolve ele. É muito importante. Eu tenho um curso online de recursos terapêuticos para adolescentes, tá lá no meu... Se quiserem, me chame no particular que eu mando o link. Tá bem legal, bem gostosinho, ajuda bastante a gente poder ter ideias, né, e sugestões de recursos terapêuticos para atuar e como atuar com os adolescentes, inclusive da modalidade online, que hoje a gente está bastante aí precisando, necessitando e às vezes só atuando da forma online, na modalidade online. Então, gente, eu espero ter contribuído aí para esse conhecimento de vocês. A prática, ela é muito importante na hora da gente atuar. Então, recursos terapêuticos pautados nesse conhecimento, nessa identificação dessas peculiaridades, desses aspectos próprios dessa faixa etária, sabendo que ele não é curto, que ele é longo, que o cérebro cresce de trás para frente, que é aqui no lobo frontal, que é o último lugar que se completa a capacidade plena de usar toda a capacidade própria daqui, que é a tomada de decisão, da organização, de avaliar as coisas, os erros. Então, tem várias funções em cada área cerebral e como que elas atuam de forma mais ativa ou menos ativa numa das pesquisas que esses neurocientistas têm feito nessa faixa etária. Lembrando que cada um vai ter a sua forma única de expressar, não é uma regra, mas eu acho que é um norteador. Eu acho que ter norteadores no trabalho da gente como psicoterapeuta ajuda e facilita bastante para que o trabalho não fique sem pé nem cabeça e que a gente saiba o que está fazendo. Não dá para atender adulto, de repente vou atender adolescente. Eu preciso conhecer essa particularidade dessa faixa etária. Atender criança é a mesma coisa. Atender um idoso é a mesma coisa. Atender um adulto é a mesma coisa. Conhecer essas particularidades faz com que o nosso trabalho seja um diferencial. A gente não tem que conhecer tudo de tudo, né? Mas qual é a minha afinidade? Né? Eu sou contra bastante sobre as especificidades. Quem conhece alguém que atende fulaninho que tem depressão? Gente, isso eu não sou adepta, tá? Me desculpem quem não concorda, mas eu sou muito sincera. Então não existe existem psicólogos que se sentem mais à vontade, né, de atender pessoas com depressão. Tem outros que não. Mas não existe uma abordagem melhor e não existe um psicólogo melhor. Existe uma atuação. Né? A gente está ali diante de um sujeito, tá? Agora, as particularidades e peculiaridades das fases do desenvolvimento humano, isso existe. E isso é importante a gente conhecer e se apropriar desse conhecimento, tá? Então, gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Querendo ver as outras lives dos assuntos de adolescentes, estão lá no meu canal do YouTube, tem aqui no meu IGTV. Qualquer coisa que precisarem é só entrar em contato também. Então, gratidão aí pela participação. Beijo no coração de vocês. Se vocês também conhecerem alguém que vai se interessar por esse assunto, manda o link para assistir. Eu devo colocar no meu canal do YouTube hoje mesmo ou amanhã. Tá bom? Mas já vai estar no IGTV daqui a pouquinho. Gente, obrigada mais uma vez. Gratidão. Que bom que você gostou, querida. Pode ir lá assistir as outras. Semana que vem tem mais. Na segunda-feira eu vou falar a respeito da minha especialidade como orientadora profissional, como é escolher uma profissão. Né? E se vocês quiserem participar, fica o convite aí para segunda-feira que vem, tá? Um beijo, gente. Até logo, tchau.